E hoje nós estamos, de fato, iniciando um novo tema. Depois de muito debate sobre o tema, a gente entendeu que para fazer o tema que nós queremos aqui na sala de adultos, a gente vai precisar de um tempinho, vai precisar de uns 6 meses para montar o material. Então nós vamos começar no tema A Bíblia na Prática, mesmo tema da sala de jovens, mais adaptado, né? E eles já estão ali na aula 2. E esse tema, nós vamos tocar ele aí ao longo dos próximos 4 meses. Então ali em torno, a previsão é que a gente termine ali mais ou menos em maio, tá? Comecinho de maio, já que a gente está, né, em fevereiro. E a gente pode pensar, falar sobre a Bíblia é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Mas nós vamos falar, primeiro entender o que ela é, apesar de que nós já saibamos o que ela é, porém é importante a gente se aprofundar mais, como abrir a Bíblia e entender o texto bíblico. Nós vamos aprender, né, construir aqui uma sigla chamada OIA, OIA, que é Observação, Interpretação e Aplicação. Então, né, para nós entendermos o texto bíblico, a gente precisa observar, precisa interpretar corretamente e saber aplicar na nossa vida. Foi um dos temas que nós tivemos de mais dúvida aqui, né, numa aula antes da aula do irmão Josias, que foi na semana passada. Eu gastei um domingo perguntando sobre dúvidas, e eu acredito que o que mais teve de dúvida, não é dúvida, né, mais foi levantado, é a dificuldade de entender a Bíblia. Dificuldade de entender a Bíblia, de ler corretamente. Podem existir muitas formas de interpretar um texto, então é importante a gente entender como usar a Bíblia no dia a dia e criando um hábito simples de leitura com Deus. Então nós vamos ter esses temas ao longo dos próximos domingos, começando hoje. Então eu já estou contando aqui feriado, né, como carnaval, então procurem não faltar, porque já estamos contando os domingos que normalmente, né, a gente já tem um volume menor de pessoas, tá? Então, essa pessoa que vai para acampamento, o que a gente faz com eles? Deixa eles. Eles vão ficar uma aula atrasada. Então, esse dia a gente não vai ter essa aula. A gente vai ser legal. A gente não vai deixar eles perderem a aula para eles poderem aproveitar o acampamento, né? E aí a primeira pergunta, antes de fazer uma pergunta, eu quero pedir quem pode fazer o resumo. Quem vai fazer o resumo lá, porque aí a pessoa já vai anotando, já vai se preparando. Semana passada pode ser a irmã Edneia? Beleza. Semana passada foi o irmão Josias e a irmã Vanessa, então semana eu ia falar, eu vou por outra pessoa. Então, eu tô sabendo, né? O amigo José está escondido na cadeira. A Bíblia na Prática é o tema completo. A aula de hoje é o que é a Bíblia, tá? O que é a Bíblia. Agora, a primeira pergunta. Vocês sabem quantos tipos de Bíblia existem no mundo? Pelos meus cálculos, muitas, né? lá em casa eu tenho umas 10. Pergunta. Pode falar. Isso daí envolve traduções diferentes. É que elas vão aparecer. Exato. Não dá nem para contar porque Bíblia tem por tradução, tem a finalidade, né, estudo devocional, tem a tradição, né? A gente tem a tradição protestante, a ortodoxa, a etíope, a católica, a gente tem vários tipos, né? Formato, público, língua e abordagem teológica. Então, assim, muitas. Centenas de milhares. Só algumas aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A Bíblia de Estudo Explicada, dá pra enxergar? Sim. Mais ou menos? Tá no máximo. Aí a gente tem a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, a Bíblia Sagrada Ave Maria, o meu brincadeira, Bíblia do... Não, essa aqui é
Não sei. Não deu pra entender, mas tá escrito ali embaixo, já falo. Bíblia de Genebra, olha, só de estudo. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo reformada, Bíblia de estudo católica, Bíblia de estudo arqueológica, Bíblia de estudo de Genebra, Bíblia de estudo judaico-messiânico. Essa eu tenho, Genebra. Tem? A Bíblia de estudo pentecostal. Apologética. Aí tem as devocionais, né? Devocional da mulher, do homem, familiar, devocional do jovem, Bíblia da oração. Por tradição, olha que interessante, ó. Por tradição cristã. Bíblias protestantes tem cerca de 66. 100 deuterocanônicos, né, que as católicas têm, e muitas traduções modernas. Então, 66 tipos de Bíblias, protestantes. Bíblias católicas, 73 tipos de Bíblias católicas. Aí incluem as deuterocanônicas, né? Que são os apócrifos. Porque 73 é o número de livros que tem as Bíblias. Isso mesmo. Não deu para entender? Foi isso que eu quis dizer. São 66 livros na Evangélia. 73 livros na Católica. Na Bíblia evangélica são 66 livros, é o que a gente conhece. Isso. Na Católica são 73 porque inclui os deuterocanônicos, né? As ortodoxas têm de 76 a 81 livros. Depende da igreja, porque tem a ortodoxa russa, tem a ortodoxa... Qual que é o nome daquela que tá na moda visitar aquele país que participou da Copa? Marrocos? Não, a Etiópia não. Tem uma outra. Mas a igreja etíope também tem. São muitas equipes que participam da Copa. Não, mas uma que África do Sul? Não, que foi bem forte ela era nazista na época, foi... Alemanha? Não, Alemanha completa, a Bíblia completa etíope, com apócrifos. Eu vou lembrar, gente. Ortodoxo, a Bíblia de estudo ortodoxo. A Bíblia judaica tem o Antigo Testamento organizado em Torá, Nevim e Ketuvim. Ela é diferente, né? A Bíblia judaica, ela não olha para os evangelhos como... Não tem o Novo Testamento, né? Tem as cartas, mas basicamente muito dali dos judeus é meio que descartado porque eles não creem em Cristo, né? Então é apenas o Velho Testamento. País do leste da Europa Oriental. Eu vou lembrar, gente. Vou fazer uma brincadeira, tá, Luiz? Geórgia. Tem a igreja da Geórgia, né, que é perto ali da Armênia, que é uma igreja ortodoxa bastante antiga, né? Se a gente for olhar os etíopes, os russos, onde é a Turquia hoje, né, tinha uma igreja muito forte. Pode falar, pastor. Então são várias Bíblias, mas se a gente for olhar pelo menos pelas tradições, né, a nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia Católica 73 e as ortodoxas têm de 76 a 81 livros, dependendo da igreja. Bastante, né? Na próxima aula, vou depois trazer aqui, na próxima aula vocês podem trazer os tipos de Bíblia que vocês têm. Lá em casa também deve ter alguns tipos, né, pra gente poder olhar e ver as diferenças. E quem tem um acervo pequeno, eu só tenho 2. Essa é normal que a gente usa, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e tenho, que eu ganhei de uma professora de inglês quando eu fazia curso, a Bíblia bilíngue na linguagem de hoje. Ah, legal. Isso é legal. Devo trazer? Sim, pode trazer. Eu tenho uma Bíblia bilíngue também na linguagem de hoje, uma Almeida Corrigida, uma NVI, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Estudo. Em casa tem a Jerusalém também, só que é do Felipe, que ele deixou lá em casa. Deixou lá? Então, existem vários tipos, tá? Mas o mais importante, o objetivo dessa aula é nós entendermos, nós já entendemos, né? Nós não estamos falando para novos convertidos aqui, mas é entender que a Bíblia não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus e por meio dela ele fala conosco, certo? E é importante nós ensinarmos e sabermos aqui que a Bíblia ela é confiável, a Bíblia ela é viva e ela é suficiente para a vida cristã. Esse é o nosso objetivo aqui também. Saber que a Bíblia é confiável, viva e suficiente para a nossa vida cristã. Quem aqui já tentou ler a Bíblia sozinho ou já leu a Bíblia sozinho? Você não precisa
levantar a mão se você não quiser, tá? Quem já tentou ler, quem já leu a Bíblia sozinho, em casa. Sempre leu sozinho, né? Já li sozinho. Normal, né? Quando vocês começaram a ler a Bíblia, vocês acharam fácil ou difícil? Vai dependendo dos livros, né? Sim. Tem livro que é mais fácil, que é histórico ali, né? Mas tem livros que são mais difíceis, né? Principalmente os livros proféticos, né? Livros históricos ali são mais fáceis de compreender. Mas os jovens acham mais chatos, né? Mas uma coisa, Luiz, assim, eu porque assim, é uma coisa que eu tenho essa visão, eu acho que a Bíblia é o livro mais banalizado da face da Terra. Sim. Porque assim, todo mundo quer ter uma Bíblia segundo o que pensa. E vai lá e constrói e aceita por qualquer um. Então assim, o que se falava antes de que assim, não pode mudar uma vírgula no tio, hoje você muda a Bíblia toda e ninguém liga. Os cristãos não ligam para isso. Então assim, eu sou totalmente, assim, eu não sou adepto vou ler a Bíblia aí e ver, eu não gosto. Sinceramente eu não gosto, eu aceito as traduções, eu aceito as Bíblias por tradição, até por estudo, as Bíblias de estudo, mas por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia não sei o que, Bíblia não sei o que, porque eu penso assim, se você vai estudar direito, por exemplo, o pessoal não vai reescrever o livro de direito segundo o que você precisa para entender. É verdade. Então eu penso que a Bíblia é um livro complicado de você entender muitas vezes. Mas se você buscar as informações para compreender a Bíblia, você consegue. Mas assim, o mal é que infelizmente os cristãos, eles já geram um desinteresse que já existe dentro dele. Então eles já meio que desiste de ler porque é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Mas por exemplo, se for fazer a faculdade e tiver que estudar direito, como o pastor lê vários livros aí, a linguagem extremamente complicada, o que faz? Vai procurar estudar para entender aquela linguagem. Sim. Se adaptar àquilo. Com as crianças eu li essa aqui sempre, né? Aí a Marina fica assim, mãe, o que é tal palavra? Aí eu pegava o dicionário para explicar, né? Mas o que é tal palavra? Sim. E o dia que ela foi ler um provérbio, acho que tinha umas 5, 6 palavras que ela não conhecia. Quando eu comecei a ler também era assim, era mais novinha, tinha palavras que a gente não entendia, né? A versão que eu acho mais apropriada, a versão que eu acho mais apropriada para a igreja é uma das mais antigas, mas para mim é uma das. É a ARC. Sim, no meio da revista. A revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida. A ARA, ela é muito próxima, mas tem algumas diferenças. Mas assim, a que eu gosto é preferência, né? Sim, é a que mais se completa, né? Mas é a mais difícil. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre, a gente vai entrar, mas eu vou passar bem rapidamente, só para vocês terem esse conhecimento, nem todo mundo talvez saiba, mas a Bíblia, como ela está aqui, o irmão Josias falou, né, de versões, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as versões. Uma vez eu ganhei uma Bíblia e eu comecei a ler ela, mas eu já tinha lido na versão Almeida Corrigida, aí você começa a ler e fala, opa, muda o sentido da frase. Tá lá em casa, mas ela nunca mais eu a li, porque realmente muda, né? Então nós temos que ter cuidado. Mas o que é importante, irmãos? Pode falar. Por exemplo, a Bíblia da Mulher. Eu não li, eu não sei, já assisti, já vi, não é que eu assisti, eu vi os cultos gravados, o culto de mulheres que fazem aquelas conferências e tal. A minha observação, a minha restrição a isso seja a Bíblia da Mulher ou seja o culto que for, ela não pode ir contra ao que Deus estabeleceu, não dá. Sim. Porque quando começa a querer destacar só as mulheres em relação aos homens, eu acho que isso não é um bom caminho, sabe? Ou até mesmo, né, só os homens em favor das mulheres, ou só alguns. É que existe essa necessidade de se adaptar, né? Mas tem que tomar certo cuidado. O que eu queria trazer aqui hoje hoje não, né? Nesse primeiro momento, de forma mais rápida, porque precisaria de bastante tempo para falar sobre isso, mas só para os irmãos entenderem, como essa Bíblia que vocês têm na mão, ela foi consolidada. Não foi
do nada, né? Chegou alguém, pegou um monte de livro e falou, ó, toma, imprime e vamos fazer assim. Primeiro ponto que é importante a gente entender é que o que é cânon. Quando vocês ouvirem falar o cânon é, ó, o cânon oficial, não é o cano. Meu sogro já tá falando, não é o cano, né? Casa da calha. Canon, tá? Canon oficial. E a câmera também, né? Canon quer dizer regra, né? Quer dizer lista, como se fosse a lista, a regra, a forma definitiva como ela, Se você como ela perguntar foi. pro Casuíte, ele vai falar que é uma câmera. A Canon, né? Se for a Canon. Então, canon é regra, medida. Canon bíblico, ou seja, ó, esses são os livros que são a regra, é o que a gente considera autoridade. Então, quando vocês ouvirem alguém falarem de canon, é porque a gente está falando de como aquela Bíblia foi medida, como ela foi. Essa Bíblia, para ela chegar assim, foram muitas e muitas conversas para ela chegar nessa fase. Vamos falar primeiro do cânon do Antigo Testamento, que é antes de Jesus. Os judeus eles já conheciam a Escritura como a Torá, que é a lei, os profetas e os escritos. Então, o que é o cânon do Antigo Testamento, que não foi mudado? São todos os livros do Antigo Testamento, que a gente tem hoje, os 39 livros. A lei, os profetas, A lei, os salmos, profetas, os escritos, os salmos, etc. Os cânticos, tá? Exatamente os 9 livros, os 39 livros que nós temos aí. Então, isso não foi mudado, foi pego, que já existia. Então, pense quando Jesus nasce e vem, esses livros, né, que eles estavam como aqui, eram papiros que eram lidos nas sinagogas, eram escritos, então isso já existia, a lei, certo? Quando Jesus cita lá na Bíblia a lei, os profetas e os salmos, ele está se referindo a isso, a esse cânon que já existia, tá? Isso é importante. Para os judeus e para os cristãos primitivos, então a gente vai entrar quando essa nova parte, né, o Novo Testamento foi escrito. Então, para os judeus e os primeiros cristãos, o Antigo Testamento ele já estava fechado, ele já existia e não precisava ser mudado, certo? Só que aí vem o Novo Testamento, e aí é um processo de muito debate, muito longo, tá? O século I, que foi de 30, ou seja, ali mais ou menos, né, na morte de Cristo, entre a morte 30, 33, até 100 depois de Cristo. Os apóstolos, eles começam a escrever as cartas. Então, Jesus morre, Jesus ressuscita e os apóstolos têm ali Atos, né? Mas não foi assim, está acontecendo e eles começaram a escrever, Pedro pregando, as pessoas que estão escrevendo. Não foi assim. As coisas aconteceram, começa-se a perseguição ali em Jerusalém e eles se espalham. Então, é ali que começam-se a ser escritos as cartas. Esses textos, eles começavam a circular entre as igrejas, como a gente vê, né? O Paulo não manda para Timóteo uma carta, fala para Timóteo falar para tal igreja, e manda lá para Coríntios, então começa, né? E onde que eles eram lidos? Eles eram lidos nos cultos das igrejas, como escritura já. Por exemplo, as cartas de Paulo, principalmente, elas eram lidas de forma pública. Pedro chega até a chamar, né, as cartas de Paulo de escrituras. E dizer que eram de difícil compreensão. Isso, exatamente. Então já naquela época eu tinha dificuldade. Então isso é logo ali depois dos primeiros 100 anos depois de Cristo, né? Aí a gente vem para o século II. Então pensa que os primeiros 100 anos estavam sendo escritas as cartas e as coisas, a igreja está se formando. Olha que demais, eu acho sensacional isso. Século II, a igreja começa a se perguntar, já tem uma igreja estabelecida, né? A invisível e a visível, né? Quais escritos realmente são apostólicos, ou seja, de quem que a gente deve acreditar que isso daqui é verdade, né? Quem realmente escreveu? Quais nós vamos escolher como apostólicos, ou seja, feitos pelos apóstolos? Quais eram os critérios que eles usavam? Se era uma autoridade apostólica, né? Se era um dos apóstolos de Jesus ou se era um discípulo direto do apóstolo. Então, às vezes, vamos por exemplo, Paulo, Timóteo. Então, se Timóteo tinha escrito, aquilo era considerado verídico, apostólico, né? A ortodoxia, se aquilo estava dentro do que Jesus ensinava, ou se era diferente, porque vocês veem lá nas cartas de Paulo que ele fala sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinamentos, né?
uso contínuo, ou seja, quanto aquilo era usado na igreja, e entendia-se, né, como aquilo falava-se naquela época, como isso tocava com as pessoas daquela época. Então, os 4 evangelhos, nessa época, eles já eram aceitos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eles já tinham sido escritos, eles eram usados. Eles eram usados nas igrejas, certo? Então, os 4 evangelhos não tinha-se muita dúvida. As cartas de Paulo também eram usadas e alguns livros ainda eram debatidos. Gravem isso, porque esses livros... Tá tudo bem? O sensor aranha da mãe já... Alguns livros ainda eram debatidos, né? Hebreus, Apocalipse, Tiago, Judas. Então, os evangelhos eram aceitos, as cartas de Paulo eram aceitas e os livros... E alguns livros ainda eram debatidos. Hebreus, Apocalipse, Tiago e Judas, tá? Século 2. Então, estamos escrevendo e as igrejas estão conhecendo para... As igrejas já usam e os evangelhos são aceitos e as cartas também de Paulo são aceitas. Agora, do século 3º até o século 4º, a igreja passa de fato a formalizar essas listas, para ficar não inventando mais livros, mas para confirmar o que era usado. É aqui que começam os concílios. Foram em 2 concílios principais que o Novo Testamento de fato foi definido, o que aconteceu, que foi se definido o cânon, certo? O primeiro foi o concílio de Hipona, foi a primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento, foi em 300, concílio de Hipona. Hipona, com H, Hipona. Concílio de Hipona. O concílio de Hipona ele começou, né, em 393 depois de Cristo, e a gente chama de sínodo, né? Foi um sínodo cristão na cidade de Hipona, que hoje é em Annaba, na Argélia. Gravem também, ó, Geórgia, Argélia, Rússia, Etiópia, Marrocos, Turquia, eram os berços da igreja primitiva. A Ásia, né, a Europa Oriental ali, eram os berços foi o berço da igreja primitiva. Existe uma igreja firme na Etiópia, existe uma igreja firme na Argélia, existe uma igreja firme na Geórgia. Esses lugares ainda são cristãos e seguem tradições que os apóstolos seguiam. Porque a gente está tão acostumado com o Ocidente, a gente esquece que a igreja veio de lá, né? É de lá que começou. Então esse concílio foi um concílio regional lá na igreja que fica no norte da África, né? A Argélia. Se vocês olharem lá o mapa, ela fica aqui no norte da África, aqui já tem a parte oriental da Europa. Isso. Foi um marco muito importante, porque foi ali que se consolidou a doutrina católica, no final do século IV. Então foi ali que foi a consolidação do que a gente conhece hoje como catolicismo. Claro que depois vieram algumas coisas ali na década de 60, 70, agora, mas a maior parte foi ali. Foram vários bispos da igreja africana sob uma influência de Santo Agostinho. Santo Agostinho é muito conhecido, né? Ele tem escritos muito, muito maravilhosos. Vocês olharem a história, ele vem de uma linhagem que traz ele ali do apóstolo Paulo mesmo. Então, de discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo, até chegar em Santo Agostinho. E o tema central foi a definição desse cânon bíblico e essas questões disciplinares da igreja. Então, já era um momento onde se precisava definir alguma coisa, a lista de livros bíblicos, para que as coisas não começassem, tinham muitos livros, para que não começasse a haver uma confusão maior, né? Bem, e aí tem um contexto histórico aqui que é bastante complexo, não foi uma coisa simples, tá? Porque esse concílio de Hipona, ele começou em 393 e ele foi até 419. Então foram vários e vários encontros, porque teve um concílio de Cartago, que é esse que eu vou falar agora, e que ajudou a unificar essa prática cristã, certo? Então, qual que é o que é importante, né? Ele é lembrado, esse concílio de Hipona, como um passo decisivo na formação do cânon bíblico, que a gente conhece hoje, o cânon bíblico ocidental, que é esse que nós estamos aí na mão. Oi?
Não sei. 393. 419 menos 393 dá 26 anos. 419 menos 393, 26 anos. A Angela está perguntando aqui um nome que Você falou esse Hipona. Hipona? É, o concílio de Hipona, tá? Então foi o É momento. na Ásia, é isso? Foi na igreja da Argélia, na África. na parte norte da África. Então, foi uma sequência de sínodos. Os sínodos eram os encontros, como se fossem grandes seminários. Então se juntavam vários líderes de várias igrejas, igreja da Etiópia, igreja não sei aonde. E essas igrejas tinham os obreiros não, como que é o nome? Como se fossem os bispos, isso. E os bispos, muitos deles eram discípulos diretos dos apóstolos. Então você pensa que tem 300 anos ali, mas um vinha do outro, um vinha do outro, vinha do outro. Então é bem legal, tem muitos livros que dá pra gente ler e você vê histórias inteiras assim do credo e do que a gente acredita hoje sendo de fato levado de um para o outro. Então não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa fácil, foram 26 anos para unificar prática e doutrina cristã. Essas assembleias, vou te falar, elas formaram então a base da nossa doutrina cristã ocidental e também da cultura da igreja como um todo, e contribuíram bastante para a consolidação da teologia agostiniana, porque como eu falei, né, foi Agostinho aí foi a partir, né, de Agostinho que veio toda essa necessidade de se fazer o cânon bíblico na cidade de Hipona, onde ele começou tudo e onde grande parte dos livros bíblicos eram determinantes. Então esses 27 mais os 39 era o que já se utilizava ali, e foi Agostinho que recolheu e unificou grande parte, mas existia muito debate. Então falou, então vamos parar de debate. Tinha gente que falava uma coisa aqui, outra coisa ali, não tinha muito argumento, muita unificação, principalmente Hebreus, Apocalipse, Tiago, Lucas, e que ainda se tem alguns debates sobre quem foi que escreveu e tudo mais, né? Mas foi ali que as coisas de fato aconteceram, tá? Então, primeiro e o mais importante, que foi o que deu início, foi o concílio de Hipona. Aí depois a gente tem o concílio de Cartago, que reafirma essa lista. Então eles foram lá, definiram 27 livros. Passado-se um tempo, eles fazem o concílio de Cartago, na cidade de Cartago, que foram alguns séculos depois, que reafirma isso. E mais pra frente a gente tem o concílio de Trento, que aí ele fecha de uma vez, aí pum, acabou. Então são 3 concílios. Além desse cânon, o encontro final ali, o de Trento, tratou de questões também disciplinares, né? Como a ordenação dos clérigos e a administração dos sacramentos. Então lá naquela época foi quando se definiram quais eram os sacramentos, que era o clérigo, né? Quem é pastor, quem é bispo, quem é isso. Não existia muito esse termo de fato pastor, né? Era mais bispo. Então são 26 anos de muito estudo, muito debate, principalmente no final ali, né? Esses concílios aí já, principalmente no Cartago e Trento, já na verdade o domínio completo era católico. Né? Exato, porque já tinha se definido. Aí exatamente. Então depois que vem a reforma, né, em 1523, é isso, né? Reforma cristã. Vem a reforma cristã 1517, perdão, as 95 teses, e depois a contra-reforma, né? Depois da reforma de Martim Lutero, a Igreja Católica faz uma contra-reforma, tirando já algumas coisas que era loucura, vamos dizer assim, né? Então hoje a influência de uma forma ou de outra, isso nos influencia para ter essa Bíblia na nossa mão, né? Perdura até hoje, especialmente na nossa, né? A cultura da tradição latina. O Bruno ia falar alguma coisa, pode falar. Não, eu queria comentar é mais pra gente um debate, assim, né? Não sei se fica claro para todo mundo. Se chega alguém e pergunta assim, tá, mas por que a Bíblia católica tem mais livro e a do crente não? A gente consegue defender bem isso?
Então, porque para a gente defender isso, a gente vai precisar falar sobre o concílio de Trento, que foi porque foi o que o Josias falou. Já no primeiro concílio, que é o concílio de Hipona, esses livros são definidos e é dali que já meio que se define também a Igreja Católica. Então, Roma já é cristã, já coloca como religião oficial, coloca Pedro como primeiro Papa, porque sobre essa pedra edificaria uma igreja. Cristo fala, eles entendem que Pedro é a pedra e é sobre ele que vai identificar aquela igreja, isso. E a partir dali segue-se uma cultura determinante. Então, nesse primeiro tinha outros livros, é isso? Sucessão apostólica de um país, não foi? Tinha outros livros. Os livros principais que a gente tem aqui, eles são, vamos dizer assim, eles são unanimidade. Não, a partir do concílio de Hipona, eles são unanimidade, são definidos. Só que aí, no concílio de Cartago, eles começam a reafirmar e colocar outras informações disciplinares, como se deve ser o culto, o que são sacramentos. Nos livros, não tem alteração. Não, tô falando na católica, esses aqui não tem. Não, são iguais, são adicionais. Só viram outros. Isso. E aí existem os livros deuterocanônicos, que é a pergunta do Bruno ali. Esses livros, eles não faziam parte já do cânon hebraico, então não os hebreus, né? Lembra do Antigo Testamento, que é o que a gente tem, é a mesma coisa lá. Eles já não faziam parte daquela época, eles estavam na Septuaginta, que a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Então a gente tem a versão hebraica, que é a lei, os profetas e os escritos, como a gente conhece aqui, e tem a Septuaginta, que é a versão a versão grega do Velho Testamento. É bastante informação, né? Então, eles incluíram tanto no Velho quanto no Novo? Sim, exatamente. Lá no concílio de Hipona, define-se os 27, no concílio de Cartago se debate, no concílio de Trento e se inclui na Bíblia oficial, que a religião era católica, não existia protestantismo, certo? Não se existia isso. Católica, e existiam as igrejas ortodoxas ali, né? Porque hoje você tem a igreja católica, apostólica romana, aí você tem a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa etíope, a igreja ortodoxa da Geórgia, a igreja ortodoxa da Argélia, tem mais ou menos umas 4, 5, e algumas já tinham cisma, né? Depois a gente vai conhecer isso. Tem o cisma da igreja. Essas igrejas, elas se dividem, a católica com essas ortodoxas. Existe o cisma da igreja que dura umas centenas de anos. Algumas já estão se unificando com a católica. Uma coisa eu acho que é interessante a gente entender que assim, a nossa Bíblia até hoje é uma Bíblia católica. Sim. Não é diferente da Bíblia original católica. Sim. A Bíblia das católicas hoje que foi acrescida desses livros, mas a nossa é a original. Né? Então assim, se alguém, é a mesma quando alguém coisa. fala pra gente assim, mas por que sua Bíblia tem menos livros que a da católica? Não, a nossa é a original católica. Sim, Né? exato. A de Não é, vocês tem com acréscimos. tem Mas, alguns assim, acréscimos. se tem uma coisa que o protestantismo nunca fez, foi acrescer livro a alguma Bíblia. Né? Exato. Exatamente. João Ferreira de Almeida. É. Sim, João Ferreira de Almeida é um padre, exatamente. A gente às vezes usa sem saber as coisas. Então vamos lá, o Concílio de Trento, só para vocês entenderem essa questão dos católicos, né? A Igreja Católica, ela faz um dogma oficial de quais são esses livros que sim, tem na Septuaginta, não tem outras coisas, e eles fazem isso no Concílio de Trento, que foi o último. Foi uma resposta direta a quem? A Reforma Protestante, porque foi entre 1545 a 1563. Então existe ali essa época da Contra-Reforma, tá? Então, se a Reforma Cristã foi em 1517, o Concílio de Trento existiu exatamente neste período, que a Reforma não foi, escreveu no 90º dia e tudo já começou. Foram centenas de anos ali, né? Começou com Martinho Lutero, mas a gente depois tem os pós-reformadores, tem os pré-reformadores. É muita coisa, então tem que ler. Você levantou a mão? Não? Ah, tá. Tem muita coisa. Então tem os pós, tem os pré, tem o reformador, tem os pós. Então, o Concílio de Trento foi o último dos concílios. A Igreja Católica fez esse concílio para quê?
eles chamam de um concílio ecumênico da Igreja Católica, porque são várias outras igrejas sem ser só a católica, as ortodoxas também participaram. Na cidade de Trento, que é na Itália hoje, tá? Foi entre 1545 e 1563. Então foram 25 sessões. Então, nada, até mesmo quando as pessoas querem, né, fazer algumas coisas que não deveriam ser feitas, demora-se tempo. Foram 18 anos, tá, de encontros, então 25 encontros. Foi convocado pelo Papa Paulo III, que foi um principal instrumento da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi contra a Reforma Protestante. Então aconteceu a Reforma Protestante, os católicos fizeram uma Contra-Reforma, debatendo as 95 teses, tirando algumas coisas que estavam erradas e fechando o que eles definiam como doutrina, prática, referente ao, então, protestantismo. Na verdade, né, voltando o catolicismo para uma lucidez, né? Isso, para deixar um pouquinho mais... Tava uma loucura, né? Exato. Uma invencionice de... Tinham coisas muito absurdas mesmo. Se a gente for parar para entrar, era... Oi? Os indultos, né? Penitências, a veneração, terrenos nos céus, tinham várias coisas complicadas. São 95 teses. A gente pode fazer uma aula lá na Reforma, no dia da Reforma, a gente pode fazer uma aula sobre as 95 teses. Então, viu-se que tinham coisas erradas, então tinha uma certa lucidez ali, né? E fizeram então essa Contra-Reforma, tá? Vamos lá, quem foi? Papa III, Paulo III. Então, para reafirmar a doutrina católica e reformar a igreja. Foram vários decretos doutrinários e disciplinares que foram feitos ali para que se chegasse onde nós temos hoje, tá? Então, quais foram os livros deuterocanônicos que foram inclusos na Bíblia? Tá? É importante a gente falar isso. Sim. De repente o pastor só assistiu uma dessas reuniões lá. Talvez eu acho que de Trento ele devia estar. Foi lá que eu aprendi. Foi ele que presidia. Deutero quer dizer depois. Então vamos lá. Eles são 7 livros. Deutero depois? Deuteronômio. Eu tinha gravado na biblioteca. Isso, Deuterocanônicos depois do cânon. depois do cânon. E deuterocanônicos depois do cânon. Entendi, Tá? eu salvo 151, mas voto nesse. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Eu falo velho, mas não pode, né? Tem que falar antigo. Além das adições, eles adicionaram coisas em Esther e Daniel, então tem textos adicionais. Na católica, isso. Não modificações, adições. Outros eventos, é isso? Outros textos a mais, textos a mais, tá? Que estão presentes tanto na Bíblia Católica quanto na Ortodoxa. Tobias, livros novos, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, incluindo uma carta a Jeremias, 1º e 2º Macabeus. Esses são os adicionais ali, tá? Do Antigo Testamento, sim. Também é usado para livros do Novo Testamento que tiveram uma canonicidade debatida anteriormente, como Hebreus e tudo mais. Então eles acabaram revisando o cânon do Novo Testamento e eles tiveram algumas reformas doutrinárias. Oi, tudo bem? Os missionários aqui para Igreja Evangélica de Pinheiros, Igreja de Hermínio Matarazzo, Igreja de Jesus, é confiar mesmo sem entender. Todos são escritos a mesma coisa, professor? Não? Ah, tá. Amém. Muito obrigada, professor. Então, o que aconteceu no Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi o último, ele foi uma resposta direta para a reforma protestante que foi iniciada por Martinho Lutero. O objetivo da Igreja Católica era restaurar a unidade cristã, que recebia críticas por conta da corrupção do clérigo e pela venda de indulgências, principalmente. Foi um evento muito tenso, não foi tranquilinho.
Teve participação de monarquias católicas, vários teólogos de várias regiões da Europa. Nela também se definiu com clareza a doutrina sobre fé, os sacramentos, as autoridades eclesiásticas, reafirmou a importância das boas obras junto com a fé, também é uma coisa debatida, entre outras coisas. Também foram feitas algumas reformas disciplinares, entre várias delas, que eu vou acabar falando da Vulgata, que também é uma outra história, com outro momento, né? E também o Concílio de Trento consolidou a identidade católica moderna, né? Como a gente vê hoje, mudou a igreja pelo século até hoje, né? Oi. Luiz, só uma dúvida. Então, quer dizer que o que foi escrito, então, a reunião que eles faziam não era para acrescentar palavras no que já estava escrito. Por exemplo, tinha só as cartas, então eles iam só através das informações que eles já tinham. Sim. Para colocar em ordem. A igreja não criou o cânon, a igreja reconheceu. Então, o que já tinha, o que já existia. Era dos profetas só. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, quer dizer, ele é devido ao que a gente tem ali hoje, os 39 livros. Sobre isso não há debate, porque é o que a igreja, os judeus e os gregos já tinham, com algumas diferenças, mas é o que eles já tinham. Quando Jesus fala da lei, dos profetas, dos demais livros, ele está falando de algo que já existia, então não existe debate sobre isso. Onde que se começa o debate? De alguns livros, após a ascensão de Cristo. Mas mesmo com esse debate, não era acrescentado nada. Não. Só reconhecido. Reconhecido Isso. E colocado em ordem. Isso, em exatamente. Ordem de acontecimento. De ordem, ou essa junção aqui se veio ali depois da criação da impressão, né? Onde você conseguia imprimir a Bíblia e ela foi juntada ali, também foi na Alemanha, se não me engano. Então, só quem escreveu o livro, então, do Novo Testamento, estou falando, que o Velho, o Antigo já existia, certo? Sim. Então, quem escreveu só o Novo Testamento foram só os apóstolos, não foram acrescentados por outros. Não, é aquilo que você vê ali, são os apóstolos, e é o que foi reconhecido oficialmente pela Igreja Cristã Mundial. E é o que a gente reconhece hoje, tá? Isso. Então, os evangelhos, quem escreveu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Quem escreveu as cartas, principalmente delas? Lucas e Paulo. Isso já era no 3º século, 300 anos depois de Jesus, já era lei. Todo mundo lia, todo mundo reconhecia aquilo como fiel e aquilo era a palavra, era lido nos cultos das igrejas. O que era debatido ainda? Era debatido o que não podia entrar. Então pensa que o pastor Celso estava lá naquela época e escreveu lá. Ele estava lá. Celso, carta de Celso a Cláudio. Ele foi lá e escreveu. Então tinham falsos profetas, pessoas que não eram dos apóstolos, que não foram testemunhas oculares, testemunhas de testemunhas, e não eram consideradas inspiradas porque tinha divergência, que se colocava à prova. Entendeu? Então, vinha aqui, a gente está aqui na nossa igreja. E vinha, oportunistas, né? Os oportunistas. E vinham uma literatura aqui. Isso daqui não é. Então, tinham coisas que eram debatidas, que era Hebreus, porque não se tinha certeza de quem tinha escrito, Apocalipse, Judas e mais um. Eram 4 que eram Tiago. Então, Hebreus, Apocalipse, Tiago e Judas eram os únicos livros, do que a gente tem hoje aqui na mão, que eram debatidos se eram ou não cânon, se eram regra ou não. Então foi aí que veio a reunião em Hipona para formalizar a lista. Então ninguém acrescentou nada, ninguém reescreveu a Bíblia, ninguém criou nada, só foi reconhecido. Se reconheceu, isso aqui é o cânon. Essa é a nossa regra, tá? Depois, em 1523, se teve uma reunião da Igreja Católica para se organizar, porque teve a Reforma Protestante, estava uma bagunça. E aí eles adicionaram no Velho Testamento alguns livros, que, por exemplo, estão na Septuaginta, né? A Septuaginta é o Antigo Testamento grego. Então não é que isso foi pego de algum lugar aleatoriamente.
Só que ele não é cânon. Ele não é dos apóstolos, ele não é algo que Jesus falou. Pensa assim, se Jesus apareceu depois e não falou desses livros, entende-se assim que não é cânon. Deu para entender? Então, eles já existiam. Já existiam. Na igreja grega já existia, que é a Septuaginta, que é o Velho Testamento dos gregos. Não é diferente do nosso. Só tem adições, É. que é Tem Macabeus, outros esses livros que eu falei, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus e alguns textos a mais de Esther e Daniel. Que é interessante, né, que eles não simplesmente criaram um adendo, né? Não. Eles realmente incluíram dentro da Bíblia para realmente parecer que é parte, né? Eu acredito que também foi para ter uma visão maior de unidade, porque você já tinha ali os gregos contra os católicos, contra os russos, então vamos juntar aqui, aí pelo menos a gente já se acerta no nosso lado. Mas assim, não é algo que você vai ler e você vai ser um herege. Você pode ler para conhecimento, mas é importante saber que aquilo não é cânon. Isso daí foi bem conhecido por Deus? Deus aprovou isso? Será? Como que a gente saberia se Deus aprovou? Porque É uma boa pergunta. fala que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Uma pergunta importante. Eu não tenho essa resposta para te dar, porque Deus tinha que falar, ele mesmo falou, olha, eu estou aprovando, eu não estou. Mas existem formas de nós sabermos. Eu vou deixar a palavra com o ancião que estava lá presente para falar. Ele vai saber responder. Essas perguntas difíceis a gente passa pro chefe. Chefe que responde, entendeu? Pastor, o que foi que falaram com você lá para aquele dia? Vamos pro Celso de Ipona agora. Conta pra nós. Celso de Ipona. Disseram o seguinte, eles não sabiam nada. Mas, atualmente, há uma tese assim. Finalmente, a Bíblia não poderia ser 67 livros, nem ter 65. O Novo Testamento não poderia ter 27, 8, nem ter 26. Porque, resumindo, há uma certeza de que Deus estava agindo no canon para que fosse esses livros, para que não houvesse mais do que esses, para que não houvesse menos do que esses, porque tudo que um crente precisa para a salvação, para a santificação e atendem bem para a pregação são esses essenciais. Exatamente. Então Deus estava operando nas diversas reuniões, nos diversos concílios, e que foi Ele que operou para que tivesse esse final. E é uma convergência perfeita, né? Então, não é possível você ter uma convergência tão perfeita com inscritos, 40 pessoas em épocas escrevendo, completamente, em épocas, em lugares, em instruções, e não em tem contradição. capacidades. Você pode Que é falar do seu importante. relatório. Deixa eu ajudar ela aqui, ó, no seu relatório. Você pode falar o seguinte: os sínodos, os conselhos, esses conselhos demoraram justamente porque o pastor Celso estava lá. Por isso que não demoraram. O que é importante nós cremos, né, resumindo, é que se nós cremos que Deus criou o mundo, se nós cremos que Deus inspirou os profetas, se nós cremos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele age na nossa vida e que Ele agiu depois que Jesus sobe, agiu para que os profetas, que os apóstolos pregassem o Evangelho, Ele também continua agindo na história. E nesse eito aí. É fé também. Mas óbvio, né? Você lê, aí eu vou terminar depois, vou falar mais uma coisa. Pode falar Para depois. dizer nesse sentido que a Bíblia é a palavra de Deus, precisava que Deus agisse. Mesmo o diabo escrevendo um capítulo da Bíblia. Sim. Tem um capítulo da Bíblia que são palavras do diabo. E é mesmo. Tá certo? Pastor Celso, como para que a Bíblia fosse a palavra de Deus, Deus estava agindo para não ser mentira essa frase. Sim. Então ele estava defendendo o Evangelho. Mas é interessante que assim, é uma força tão sobrenatural que resiste o acréscimo dos deuterocanônicos e
E ao mesmo tempo, tantos que defendem, mas ao mesmo tempo tem uma força espiritual que resiste. Por quê? Porque mantém e sustenta essa palavra, que não é uma questão de homens que definiram, é uma questão de realmente um poder espiritual que sustenta isso ao longo da... Você ia falar, irmã? Pode falar. Essa pergunta eu fiz, mas eu já sabia que a resposta era sim. Deus Sim. Poxa, pessoal. Ela só aceitou porque um dos participantes Agora que vocês falaram a verdade, vocês falaram, eu acredito em você. Uma nova citação de um autor. Não é. Sabe por que eu perguntei? Porque eu não saberia dar a resposta para alguém, entendeu? Sim. Então eu acho interessante a pergunta que eu vou fazer para ver se eu consigo dar a resposta para alguém. E outra coisa, na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Antigo, tem uma passagem, eu não sei onde que é, que diz assim, Deus, escreva deixa essas palavras, escreva essas palavras, ou eu confirmo isso, é uma coisa assim, eu li faz pouco tempo, só que eu não lembro onde eu li isso. Apocalipse. Sim. Então, que diz que Jesus, que ele escreveu, então Sim. é uma confirmação realmente. Exato. Olha que importante. Imagina que assim, Essa aula da o livro de Daniel foi escrito quantas vezes aquele livro? Você tinha várias cópias. Isso, eu vou chegar nisso agora. Você Viu? tinha várias cópias. Manuscritos. E aí, imagina que você tem 100 cópias. Em uma delas tem uma coisinha que está diferente. Então é essa a discussão. Essa coisa que está diferente, está errado, está certo, agrega, não agrega. Mas Bom, de pouco. vamos ignorar e confiar nas 100. Isso. A mesma coisa, fecha-se esses livros da Bíblia. E aí chega um outro livro falando que o que tem que ser feito no culto. Aí as pessoas vão discutir mais esse livro. Agrega alguma coisa para a irmã Edileia, ler ele na igreja? Agrega alguma coisa na salvação e entender o Evangelho? Agrega. Então não vamos Eu acho que o que o pastor falou também é importante, na Bíblia não tem contradição, se tivesse contradição. Isso. O que é Quantas importante, cópias gente. desse livro existem? Quantas vezes esse livro foi replicado? Manuscrito. Ó, vou entrar nisso. Deixa eu falar rapidinho, senão a gente não vai acabar. Falta 4 minutos. Então vamos lá. É importante a gente resumir aqui, tá? Primeira coisa. A Bíblia, como nós já conhecemos ela, nós conhecemos ela hoje, ela foi reconhecida oficialmente em 593 depois de Cristo no Concílio de Hipona. O Velho Testamento já estava definido. Ninguém discutiu muitas dessas coisas. Não foi discutido. Eles definiram. O que foi definido? O que era Novo Testamento. E foram definidos 27 livros. Ok? Várias reuniões. 1517 ocorre a Reforma Protestante. Aí dá uma bagunça na Igreja Católica. Eles se reúnem e falam, vamos fazer uma contra-reforma. Vamos pegar esses livros aqui que são da Septuaginta. Não tô resumindo, né? Não foi assim, como o Bruno falou. E vamos unificar também. Então por que a gente não reconhece os deuterocanônicos? Porque eles não fazem parte do cânon oficial, que foi definido. Foi reconhecido séculos depois, por conta da Reforma Protestante. Então, Tiago, agora eu tô... E como disse a Luísa, a lupa para saber se aquele livro poderia pertencer à Bíblia é olhando, é por comparação. Da verdade, do que aconteceu, quer dizer, é uma coisa. Mas é interessante o que a Luísa acabou de colocar sobre a reforma. Você pensa, qual a oportunidade maior e melhor para se fazer uma adaptação, um ajuste a todos esses escritos, se não durante uma reforma protestante que se levanta contra toda uma série de coisas absurdas que a Igreja Católica praticava. E mesmo assim, nem a reforma protestante e nem toda a contra-reforma foi capaz, produzida desde então mudou. Foi capaz de mudar, porque Deus, ele é perfeito. Olha, Observe que não é. Você quer terminar? Eu quero terminar. Só quero falar quantos manuscritos tem, gente. Um desses livros apócrifos, que nós chamamos, tem, por exemplo, a defesa do culto aos mortos. Ora, que é sacramento, não é sacramento, é sacramento, né, da Igreja Católica. Ora, a igreja deveria reconhecer esse livro.
Não é sacramento. Colérica, Luiz. Exato. A gente pode, isso vai vir mais pra frente. Quando a gente passar esses 6 meses que a gente está estudando, né, pastor? A gente vai... Ó, pra vocês verem. Pra chegar nessa Bíblia, agora eu vou ter que gritar, brincadeira. É coisa nova pra nós. Sim. É que É toda vez que eu falo, que tem um negócio livre, isso aqui dá de uma outra aula. Mas ó, quantos papiros, manuscritos, pergaminhos, quantos testemunhos. Essa aqui é pra você, irmã Edneia, também, que vai ser legal pra você falar. O professor Cláudio trabalhando na Edneia. Quantos testemunhos textuais existiram antes de a gente formar aqui a Bíblia? Mais de 24 mil manuscritos. Manuscritos gregos do Velho Testamento, mais ou menos 6 mil. Então, vários pedacinhos de papel. Ó, E o cara olha tá aqui, ó. copiando. O cara tá copiando do original, ó. São Olha os isso aqui. copistas. Isso daqui, se você for lá, o pastor foi, né, pra Jerusalém, tem várias lá, né, pastor? Tem aqui, dá pra ver em alguns lugares, olha isso. Quantos manuscritos, olha aqui, ó, papiro 66, papiro 77, ó, colando o que era escrito, tá vendo? Ô, Cris, então naquele Concílio de Hipona. todos esses outros livros que não estavam também já existiam. Mas não foram definidos. Isso. Aí eles não se Lá em 1523, entendeu? Quantos manuscritos latinos? Mais de 10 mil manuscritos latinos. Quantos manuscritos em outras línguas? Coptas, os armênios, os etíopes, os sírios, mais de 9 mil. Então, para vocês terem uma ideia, se não me engano, Hipócrates, Platão. Sabe quantos manuscritos de Platão existem? 210. Sabe quantos manuscritos de Heródoto? 8. São filósofos muito importantes. Tácito, 20. César, em torno de 20 também. De Hipócrates, acho, tem em torno de uns 15. Então, Cleópatra, acho que não tem nem 50 papiros que você lê que falam de Cleópatra. E são pessoas que, se você falar na escola, as pessoas acreditam tanto quanto. Então, se alguém perguntar para vocês, faz a pergunta de novo para o terminar lá da Igreja Católica, faz aí. A pergunta que você falou, se alguém perguntasse pra gente hoje qual a diferença da Bíblia... Se alguém perguntasse pra gente hoje qual é a diferença da Bíblia nossa para a católica, a gente sabe defender? Qual é a pergunta? Como a gente responde? A Bíblia católica e a cristã, elas foram católica e cristã foram definidas juntas. Você sabia? Quando? Lá no Concílio de Hipona. Foi só em 1523, depois que a Reforma Protestante aconteceu, que eles incluíram livros que não eram inclusos. Por quê? Porque tinha uma confusão. Foi mais político do que cânon. Exato. Quando Jesus fala lá, o próprio Jesus fala esqueci. Lá na Bíblia ele fala para os fariseus, isso. Ele fala lei, profetas e salmos. Ele já cita o que existia. E já no primeiro século, ou seja, 100 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja já lia o que a gente lê hoje. As igrejas liam o que a gente lê hoje. Então, nós cristãos e protestantes, nós não adicionamos nada à Bíblia original. Essa é a nossa diferença da Igreja Católica, por nenhum motivo. Então, nós temos muitos motivos para crer na Bíblia, mas domingo que vem a gente tem mais coisa para falar. Então, nós estamos ainda na